Oi, pessoal. Nosso grupo ficou responsável por falar sobre doença de Alzheimer. O trabalho foi feito pela Maísa, pela Raquel e por mim, e Ana, e é referente à matéria de dieta. Nós sabemos que existe o CID, que é a Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde, e a doença de Alzheimer está relacionada no CID. Existe, com o código G30, que é o início precoce, G30.1, que é a doença de Alzheimer de início tardio, e 30.8, que são outras formas da doença de Alzheimer. Mas o que é a doença? A doença de Alzheimer ela é considerada uma neuropatologia, que vai levar à deteriorização das células cerebrais. E isso ocorre ao longo do tempo, de forma progressiva, e vai se agravando até se tornar algo irreversível e insidiosa, e que leva a uma demência, perda de memória e diversos outros danos cognitivos, causando uma dificuldade da qualidade de vida, problemas de qualidade de vida. Caracteriza-se principalmente pela perda de memória, inicialmente, depois inicia-se um quadro demencial que compromete os fatos recentes, então a pessoa se esquece das memórias recentes, e ocorrem distúrbios psíquicos que levam a mudanças de personalidade em relação às ideias, julgamentos, linguagem, o que compromete as suas relações sociais, interpessoais e no trabalho, levando a uma maior dependência dessa pessoa, desse idoso, a cuidadores. A doença ocorre pelo acúmulo de placas beta-amiloides no meio extracelular e formação de emaranhados neurofibrilares no meio intracelular em áreas corticais específicas do cérebro, promovendo uma inflamação neuronal, um dano oxidativo, perda de neurônios e substância branca, a massa branca do cérebro também vai se perdendo. A doença de Alzheimer, ela pode ser classificada em duas formas, que variam de acordo com o tempo do aparecimento dos sinais e sintomas da doença. A primeira forma é caracterizada como um início precoce, geralmente é antes dos 60 anos, e atinge 2% dos casos, sendo normalmente relacionado com fatores genéticos. A segunda forma é denominada de início tardio, que é após os 60 anos, as manifestações clínicas surgem e não é clara a presença de fatores genéticos associados. Então, ocorre por fatores ambientais. Estudar sobre a doença de Alzheimer e ter dados epidemiológicos da doença favorece para que a gente possa entender melhor clinicamente as evidências, baseando no processo da doença para tentar reverter um pouco do quadro e as dificuldades que uma pessoa com doença de Alzheimer pode ter. Os fatores genéticos e os fatores ambientais influenciam a doença. Então, como eu já disse, há pessoas que têm fatores genéticos que favorecem, mas também tem os fatores externos, que são somados a fatores internos relacionados à idade, que são examinados em alguns estudos epidemiológicos da doença, sendo importante interpretar a associação desses fatores de risco, sobretudo se detectados de maneira precoce, porque quanto mais rápido se detecta os sinais iniciais da doença, melhor é o tratamento e reverte um pouco dos problemas que ele acarreta mais à frente, da progressão da doença. Então, alguns fatores como trauma crânioencefálico, o sexo, etnia, tabagismo, os hábitos alimentares relacionados à dieta da pessoa, a inatividade física e doença vascular são fatores que favorecem a doença de Alzheimer e seu surgimento. Cerca de 50% a 60% dos pacientes
com mais de 65 anos com demência sofrem de doença de Alzheimer. As taxas de prevalência têm aumentado exponencialmente entre os 60 e os 90 anos. Mutações no cromossomo 1, 14 e 21 constituem os defeitos genéticos que podem ser denominados causativos da doença. E a história familiar de doença de Alzheimer aumenta o risco para o desenvolvimento dessa síndrome em aproximadamente 4 vezes. Segundo este estudo, ele mostra alguns dados do censo, do IBGE, que aponta que quase 200 milhões de pessoas, sendo que os idosos acima de 60 anos formam esse grupo principal, que tem crescido nos últimos tempos, e é o grupo mais afetado, eles representam 12,1% da população, com incidência de 100 mil novos casos por ano. Então, o número de casos tem crescido exponencialmente, até mesmo porque nós sabemos da quantidade de idosos que tem aumentado também na nossa população hoje em dia. E este estudo que mostra no gráfico foi realizado na Bahia e ele vem mostrando o número de internações desde 2014 até o ano de 2018 e o número de óbitos por doença de Alzheimer também desde 2014 até 2018. Então, a gente percebe como tem aumentado, apesar que em 2018 teve um número menor de internações pela doença e também um número menor de mortes, mas considerando que é um número grande de pessoas que sofrem da doença. A prevalência da doença de Alzheimer, ela ocorre em regiões específicas do mundo. Alguns estudos de prevalência na China, por exemplo, e em outros países asiáticos relatam baixos níveis de doença de Alzheimer nessa população do que em países europeus e em países da América do Norte. Tem um aumento crescente na prevalência de distúrbios metabólicos, como obesidade, hipercolesterolemia e intolerância à glicose, as quais estariam associados à doença de Alzheimer. Então, a gente pode até mesmo falar que esses países, como China e alguns países asiáticos, têm um hábito alimentar e um hábito de vida diferente de países europeus e países da América. Então, isso pode ter uma relação para surgir ou não a doença de Alzheimer. Os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer estão descritos nesse quadro. Uma síntese que foi retirada de um livro que nós temos disponível, falando só de doença de Alzheimer, na nossa biblioteca virtual. E aí ele fala, que idade avançada é um fator, a história familiar também, como já disse, aumenta 4 vezes a chance de ter a doença, alterações genéticas, principalmente no cromossomo 14, a presença do alelo E4 do gene que codifica a ApoE, trissomia no cromossomo 21, alterações na pressão arterial, diabetes mellitus, uma dieta inadequada, traumatismo crânioencefálico, doenças cerebrovasculares e um baixo nível socioeconômico tem também uma interferência para o surgimento dessa doença, sendo considerados fatores de risco. Diferenças de origem étnica, cultural e socioeconômica podem modificar os fatores de risco subjacentes para a doença de Alzheimer. Então, como pode perceber, os países, as regiões, têm diferenças étnicas, têm diferenças culturais, e isso influencia nos hábitos de vida, levando a predispor ou não a doença. Na Nigéria, a doença foi considerada o tipo mais comum de demência na comunidade, semelhantes aos achados de outros estudos em países ocidentais. Os países com doença de Alzheimer eram mais velhos e predominantemente do sexo feminino. Então, como também já foi citado, o sexo e a etnia favorecem o surgimento. Então, pessoal, continuando a nossa apresentação, nós vamos falar sobre a etiologia da doença de Alzheimer. Nós sabemos que essa doença ela é bem característica, geralmente a gente caracteriza ela pela perda de memória, mas ela tem até chegar naquele momento em que a pessoa ela tenha
perda mesmo da memória, existem vários estágios, né, que nós vamos falar um pouco mais para frente sobre essa perda. Mas aí, até que esse momento final ocorra, né, até que a pessoa realmente desenvolva a Alzheimer como uma demência, ela vai tendo essa perda progressiva da memória, vai tendo aquela questão de confusão onde ela está, o que está acontecendo, ela perde a capacidade de resolver os próprios problemas, né? Começa a apresentar problemas na fala, problemas na escrita, né? Problemas com aquelas tarefas simples do dia a dia. E aí ela tem também mudanças no humor e também na personalidade, né? A gente sabe que é muito característico, quando a gente fala de perda de memória, a gente pensar no Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer hoje, ela é a causa mais comum de demência, tá? A demência, ela se refere a um declínio na capacidade cognitiva, que é grave o suficiente para interferir nas atividades da vida diária. A gente sabe que a Alzheimer, ela inicia-se, mas no final dela, o indivíduo, ele realmente perde toda a sua capacidade, tanto de gerir, né, as coisas mais simples do dia a dia, quanto de manter-se sozinho, manter o controle, né? A gente vai falar um pouco mais disso. A doença de Alzheimer, então, ela é uma síndrome com comprometimento da memória que é associada a um prejuízo em pelo menos uma das funções cognitivas, né? Então, o indivíduo ele pode apresentar comprometimento progressivo das funções comportamentais e cognitivas. Ela pode, então, né, perder memória, ter dificuldade de compreensão, né? Com o tempo, ela tem essa dificuldade da fala, de ter atenção, o raciocínio e o julgamento com o avançar da doença, né, eles já não são os mesmos. E aí essa doença ela interfere no desempenho social e profissional do indivíduo e representa um declínio em relação ao nível de funcionamento anterior. Essa doença ela tem um início insidioso. O que é isso? Ela é uma doença que o início dela não apresenta os sintomas que realmente são os sintomas graves. Então, ela tem um início assim com sintomas leves ou até poucos, né, sem sintomas, e aí com o tempo ela vai agravando. A Alzheimer é caracterizada principalmente por 4 estágios, né? A gente tem aí o estágio 1, que é aquele início, né, da doença, onde se caracteriza por o início daquele esquecimento, né? A pessoa ela começa a ter declínio na memória, nas habilidades visuais, ela começa a ter algumas mudanças na personalidade, né? Começa a iniciar os prejuízos na capacidade de julgamento, ela já não é mais aquela pessoa espontânea, já começa a apresentar depressão e medo, e aí nesse momento aquela lembrança, aquela memória tardia começa a ficar mais evidente do que a memória recente. O que é isso? A pessoa ela já começa a se lembrar mais das coisas que passaram-se há muito tempo do que as coisas que aconteceram recentemente. O estágio 2, ele é caracterizado pela piora do esquecimento. Então, todos os sintomas que apresentaram-se no estágio 1, eles começam a se apresentar no estágio 2 de uma forma um pouco piorada. Então, o indivíduo ele já começa a apresentar dificuldades na fala, ele já começa a apresentar dificuldades em fazer atividades que são simples do dia a dia, né? Começa a ter dificuldade para fazer os movimentos. Então, assim, os sintomas de agitação, de insônia, sintomas de fazer aquelas ações repetitivas, vai lá, faz uma coisa e volta, faz de novo, volta, faz de novo, começam a aparecer, né? E aí também tem a questão do início dos sintomas psicóticos também que começam a aparecer nesse estágio. O estágio 3, ele já vai ficando mais grave, né? Então, assim, essa psicose, ela já começa a ficar mais evidente. A pessoa, o idoso, ele começa, né, a ficar desorientado, já tem maior comprometimento da fala, ele já não... Aí, nesse momento, ele já pode perder a sua capacidade de falar. A gente realmente fala que não é um termo correto, mas a gente fala que eles voltam a ser criança porque eles realmente começam a ter esse declínio nas capacidades cognitivas, né? Então, assim, tudo ele quer levar na boca, tem que tocar em tudo que está perto. Então, assim, ele perde o seu controle sobre as funções corporais. E o estágio 4 é o estágio, assim, que a gente fala que é o terminal da doença.
onde ele já apresenta dificuldade para se alimentar, já precisa de alguém para estar com ele ali, já não tem mais a questão dos reflexos, então ele já não consegue mais fazer as atividades sozinho, né? Nesse momento, ele já começa, se ele já não estiver, ele já começa a ir para um estado vegetativo e aí ele vai à morte, né? Geralmente nesse estágio, as pessoas falam muito, a gente vai entender um pouco mais pra frente também, a pessoa, o cérebro dele tá murchando e aí ele vai para o estado vegetativo. E realmente é o que acontece. Atualmente a gente consegue diferenciar Alzheimer de duas maneiras. Tem Alzheimer de início tardio, que ela é caracterizada por essa que se inicia após os 60 anos, e ela é muito complexa, né? As duas formas da doença, elas têm as mesmas características patológicas, que foram essas que nós comentamos, principalmente o decréscimo das funções cognitivas, né? Então, assim, de todos os dois estágios, eles apresentam perda de memória, principalmente a memória recente, né? A incapacidade de falar, a incapacidade de julgar, né? Perde a questão da atenção e perde também a capacidade de realizar as suas funções. E a doença de Alzheimer familiar, ela é caracterizada geralmente por um início prematuro, né? Ela ocorre antes dos 60 anos e geralmente ela tem um forte componente genético, né? A gente fala que tem uma transmissão mendeliana autossômica dominante e que ocorre, né, de uma forma rara, mas pode ocorrer. A Ana comentou no início sobre alguns fatores que podem levar ao Alzheimer. Mas eu gostaria de destacar, né, a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, que ela é caracterizada sendo um fator de risco para a demência de início precoce. A gente sabe que na trissomia do cromossomo 21, né, existe um cromossomo 21 a mais, e isso se torna um fator, né, que pode levar ao início precoce da Alzheimer, porque nesse cromossomo 21, existe a codificação de uma proteína chamada proteína precursora de amiloide. Essa proteína, ela é responsável, né? Ela vai sofrer algumas alterações e aí a gente vai entender um pouco mais para frente que essas alterações vão ser responsáveis pela formação da placa de amiloide, que vai ficar em volta ali do neurônio e vai impedir que a resposta, né, que a transmissão neuronal ela ocorra. E aí vai ser um dos fatores que vão levar à demência, né, de início precoce. Nesse caso da placa de amiloide, ela vai ser responsável tanto pelo início precoce quanto de início tardio. Como as pessoas que têm trissomia do cromossomo 21 têm um cromossomo 21 a mais, essas pessoas elas têm uma chance e meia a mais de produzir mais essa proteína. E aí eles têm um maior risco de desenvolver essa demência. E aí tem esses outros fatores aqui, né? Aumento da idade, traumatismo cronoencefálico, depressão, níveis aumentados de homocisteína e a presença do alelo ApoE4, que a gente vai falar um pouco dele mais pra frente. Ter parente de primeiro grau com a doença aumenta o risco de desenvolver ela em até 30%. E indivíduos com 2 ou mais irmãos com a doença de Alzheimer de início tardio aumenta o risco de contrair a doença também 3 vezes em comparação à população em geral. Agora vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia da doença. Então, o nosso cérebro ele é responsável, né? Ele é responsável por todas as nossas funções corporais. A gente sabe que tudo que a gente faz passa primeiro pelo cérebro. E aí a doença de Alzheimer, ela principalmente ela está relacionada, né, à perda dessa função cerebral. Então, nós temos regiões específicas aqui no nosso córtex cerebral que vão definir as funções que nós vamos fazer, as sensações, né, e tal. Então, nós temos essa região, né, que interpreta as sensações, que interpreta as imagens, os sons, os cheiros, cria pensamentos, resolve problemas e faz planos, né, forma e guarda lembranças e controla os movimentos voluntários. Então, mais ou menos essas são as regiões, né, que coordenam todas essas funções.
Então, os nossos neurônios, né, a gente sabe que elas são células nervosas e eles entram em contato um com o outro por meio aqui das sinapses, tá? As sinapses aqui são essas regiões, né? Então, onde um neurônio ele se encontra com o outro para que ocorra a liberação aqui dos neurotransmissores, tá vendo? Essas bolinhas aqui. E aí, esses neurotransmissores, eles vão ser os responsáveis por levar informações e as respostas de um neurônio para outro, né? Geralmente caracteriza como se fossem realmente pequenas explosões, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Então, é como se fossem pequenas explosões que ocorrem pela transmissão desses neurotransmissores. Então, o nosso corpo, né, principalmente o cérebro, ele trabalha por meio dessas sinapses e dessa transmissão desses neurotransmissores. A doença de Alzheimer, então, ela vai ter esse problema nessa transmissão aqui dessas respostas, né? Então, o nosso cérebro ele possui cerca de 100 bilhões de neurônios e os neurônios são as principais células destruídas pela doença de Alzheimer. E aí, então a gente começa a pensar, né? Se o nosso cérebro ele é formado, sobretudo, por esses neurônios, quando a gente tem perda desses neurônios, a gente vai ter uma modificação na estrutura cerebral, não é mesmo? E aí a gente consegue perceber a diferença, né, de um cérebro saudável, né, para um cérebro com Alzheimer. E aí a gente começa a entender por que as pessoas falam que o cérebro da pessoa está murchando, porque realmente tem uma redução na massa cerebral, né? Então, pessoal, entendendo um pouco melhor da fisiopatologia da Alzheimer, a gente consegue perceber aqui, né, como eu tinha conversado com vocês, sobre essa redução do tamanho, né, do córtex cerebral e da massa cerebral. Essas alterações elas vão ocorrer principalmente devido, né, lesões nessas células cerebrais, que principalmente são as células nervosas. E aí a gente vai ter principalmente a formação de placa amiloide e da agregação da proteína tal, que a gente vai entender um pouco melhor isso. E aí as nossas células cerebrais elas vão ser lesadas. E aí essa lesão vai causar, né, o afilamento do córtex, atrofia do hipocampo, que é extremamente importante para o aprendizado e memória, e aumento dos ventrículos. Aí a primeira alteração que vai ocorrer é a formação da placa de amiloide. Então, como é que ocorre a formação dessa placa, né? A gente tem aqui, tirando aqui, a gente tem aqui essa proteína, que ela é uma proteína transmembrana, tá? Ela é chamada de proteína precursora de amiloide. Essa proteína ela vai ser clivada através da ação de várias enzimas aqui, ó. Essas enzimas elas são proteases chamadas de protease alfa, beta e gama. Então elas vão clivar, né, essa proteína transmembrana aqui em pequenos peptídeos chamados de peptídeo beta-amiloide. Esses peptídeos, então, eles vão ser tóxicos para o nosso cérebro, né? Além disso, essa clivagem, né, ela vai continuar ocorrendo. E aí, esses peptídeos pequenos, eles vão se juntar, vão, né, se agregar e vão formar um peptídeo maior, que é chamado de peptídeo beta-amiloide 42. Esses peptídeos, então, eles vão, né, se juntar e vão formar aqui essa placa de beta-amiloide. Essa placa, então, ela vai se depositar ao redor dos vasos cerebrais e da massa cinzenta do cérebro, e aí o nosso cérebro vai perder função. Além disso, a gente também vai ter a formação dos emaranhados neurofibrilares, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, como é que vai ocorrer a formação desses emaranhados? A gente sabe que todo o nosso neurônio ele é formado por microtúbulos, né? Esses microtúbulos, que são isso aqui, né? Dentro do neurônio é cheio disso aqui. Que é isso aqui também. Aí esses microtúbulos, eles são formados por essas tubulinas aqui, ó. Que são essas bolinhas aqui. Essas tubulinas, elas são unidas uma com a outra através dessa proteína aqui, ó. Que é esse azulzinho, que é chamado de proteína tal.
Então, a proteína tal é como se ela colasse uma tubulina na outra para formar um microtúbulo. Então, o microtúbulo que fica dentro do neurônio, ele só vai ficar certinho, direitinho, porque a proteína tal, que é um estabilizante, vai unir essas tubulinas. Na doença de Alzheimer, devido à agregação da beta-amiloide, que a gente conversou antes, né, da formação da placa amiloide, tem aquela agregação, a proteína tal, ela vai ser hiperfosforilada, e com essa hiperfosforilação vai ocorrer então a formação dos agregados dela. Então aqui, ó, vai ocorrer a formação desses agregados. E aí, quando essas proteínas se agregarem devido a essa hiperfosforilação, vai ocorrer então a liberação dessas tubulinas. E aí o microtúbulo ele vai perder a sua estabilidade. E como a gente sabe que todo neurônio ele é formado, tá vendo aqui, gente, ó, por vários microtúbulos, esse neurônio ele vai ficar assim, vai perder sua função, porque não vai ter mais a formação dele, né? Então ele vai ficar todo lesado. E aí eles vão entrar em colapso, a transmissão, né, dos neurotransmissores não vai ocorrer. Esses neurônios então eles vão morrer, né? E aí a gente vai ter a perda dessas células e vai ter a redução do tamanho da massa cerebral, perda de função, perda de memória, desvio cognitivo, redução da fala e todas as outras características. Bom, pessoal, eu vou continuar a apresentação, falar um pouquinho sobre o tratamento farmacológico, os principais representantes, algumas situações bem importantes para serem destacadas dessa doença e, posteriormente, o tratamento nutricional. Basicamente, eles são subdivididos em 2 grupos. O primeiro grupo são os anticolinesterásicos, principalmente donozepil, rivastigmina, galantamina e a memantina. É importante ressaltar para vocês entenderem que os anticolinesterásicos, eles são substâncias que vão melhorar a função colinérgica porque eles vão acontecer o quê? Vai ter inibição da enzima responsável pela degradação da acetilcolina na fenda sináptica, que é a acetilcolinesterase, e vai ter então um aumento do tempo da permanência da acetilcolina e, consequentemente, ampliar a possibilidade de um sinal no neurônio colinérgico pós-sináptico. E o outro grupo é das substâncias que são ministradas na tentativa de reduzir os déficits cognitivos, que apresentam um grau de eficácia variado e também apresenta perfil de segurança adequado. Tem as vitaminas antioxidantes, bloqueadores dos canais de cálcio, dentre outros. Bom, os anticolinesterásicos, os mais comuns, né, dessa classe são a donozepila, como eu já falei, a rivastigmina, a galantamina e a memantina. Por função do tempo, eu não vou me adentrar muito sobre os pormenores, mas eu vou falar principalmente da donozepila, que ela é um anticolinesterase mais utilizado no mundo, com exceção do Brasil. E a dose inicial que é utilizada é de 5 mg por dia e pode progredir para 10 mg por dia em 28 dias. Ela tem uma meia-vida longa e, por isso, ela é uma dose única que a pessoa consome, utiliza durante o dia. E os principais efeitos que são encontrados na literatura com relação ao uso desse medicamento são os gastrointestinais, como náusea, vômito e etc. E alguns estudos vêm falando que a administração, né, desse medicamento deve ser com muita cautela, principalmente para pacientes com úlceras gastrointestinais, hipotensão, bradicardia, dentre outros sintomas. Ela também foi demonstrada como benéfica para demência, para tratamento de demência leve, moderada e grave, devido à doença de Alzheimer. E uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é que o efeito adverso dela, os efeitos adversos, eles são provavelmente a situação que leva à cessação desse tratamento nas primeiras 12 semanas. Aí tem os outros medicamentos, né, que aí já tem as doses falando aqui, que a rivastigmina mesmo. A dose inicial é de 1,5 mg e ela é 2 vezes ao dia porque a meia-vida dela é mais curta. Pode progredir até 6 mg por dia,
só que aí tem que respeitar um intervalo de 2 semanas entre a elevação dessas concentrações. As doses de galantamina se mostraram benéficas cerca de 16 mg por dia, e a memantina tem todo um mecanismo envolvido, mas ela é uma antagonista de baixa afinidade e também é um medicamento muito utilizado para essa doença. Existem outras abordagens farmacológicas importantes no tratamento da doença de Alzheimer, e que depois é importante vocês lerem sobre, mas eu vou falar só sobre a principal que eu achei pertinente para dizer aqui em função do tempo também. Aí tem as vitaminas antioxidantes que eu vou falar, vasodilatadores, bloqueadores dos canais de cálcio, estrogênio, etc. As vitaminas antioxidantes, principalmente vitamina C, E e B1, eu vou falar aqui, e a gente sabe que a vitamina E, assim como também a vitamina C, são potenciais antioxidantes. E existem evidências na literatura de que a vitamina C, ela pode reduzir a agregação da proteína amiloide, e a vitamina E, ela pode atenuar a perda colinérgica em determinados estudos animais, feitos em animais. E a vitamina E, ela está presente na alimentação, assim como a gente já sabe, e ela funciona como um agente antioxidante que vai neutralizar os radicais livres tóxicos. Então, existem evidências que os radicais livres, eles podem contribuir para a progressão, né, dos processos patológicos da doença de Alzheimer. Então, isso aí levanta o interesse para a utilização da vitamina E no tratamento dessa doença. A vitamina B1, ela está envolvida em uma síndrome chamada de Wernicke-Korsakoff, que é uma síndrome causada por uma amnésia propiciada, né, por uma lesão cerebral que vai ocorrer em alcoólatras crônicos, porque a nutrição deles é exclusivamente do álcool, né? E aí essa síndrome, ela é aguda, reversível, só que ela pode progredir para uma demência profunda. Antes dessa progressão, se diagnosticado, hoje o tratamento é uma injeção de alta dose de tiamina. Então, por isso que os autores de alguns artigos, eles vêm falando sobre os benefícios de utilizar a tiamina como tratamento da doença de Alzheimer. Agora, com relação ao tratamento nutricional, bom, as orientações nutricionais direcionadas para as fases da doença de Alzheimer, elas são variáveis, né? E é de acordo com o estágio da doença. Na fase leve, as abordagens nutricionais, elas devem focar em 2 situações, que é retardar a perda sináptica e orientar adequadamente cuidadores e os pacientes também, a fim de evitar a redução de peso que é muito pronunciada nessa doença. A fase moderada já é visando algumas modificações, né? As orientações são visando em algumas modificações comportamentais que existem nesses pacientes, que pode afetar diretamente o estado nutricional, como pode acontecer incapacidade de escolher o que o paciente quer comer, dificuldade para manter sentado, o paciente ele pode colocar o alimento na boca e esquecer que ele está se alimentando, ele pode ter dificuldade para deglutir e dentre outras situações, como também sonolência na hora da refeição. Então, as orientações são visando essas modificações. E já na fase grave, já é com relação à consistência que a dieta tem que ter, né? Porque aí já é uma fase que tem maior comprometimento neurológico e tudo, então visa dar um aporte nutricional adequado para esses pacientes que podem desenvolver desnutrição e auxiliar, né, os profissionais, principalmente da nutrição, enfim, que tenha esse olhar para que essa dieta, né, dos pacientes graves tenham essa consistência mais pastosa, em hipótese alguma liquidificada, para evitar broncoaspiração e engasgos. E o uso de sondas nasogástricas ou nasentéricas em pacientes com demência é desaconselhável, porque eles podem ter o reflexo de retirar. E aí isso causa incômodo para eles, porque eles vão ter que, né, vai ter que ser passada a sonda novamente, e isso não é viável, né?
é importante ressaltar também que, de acordo com a aceitação alimentar do paciente, né, a condição de deglutição do paciente vai indicar qual via é mais indicada para ele, né, para cada indivíduo. Se ele vai conseguir se alimentar por via oral, se vai ter que ser enteral, se vai ter precisão de uma dieta mais específica com relação à recomendação ou consistência, se ele tem disfagia a determinados alimentos ou líquidos ou sólidos, se vai ter necessidade de suplementação. Então, isso tudo vai de acordo com a necessidade do paciente. Então, é orientado a gente atentar para as consistências das dietas, que deve acompanhar o estágio da doença, assim como já falei, e as adaptações elas se iniciam de acordo com a consistência, né? Devendo ser do tipo pastosa, para facilitar o processo mastigatório e deglutitório do paciente e evitar engasgos ou broncoaspiração. Bom, o indicado é que, né, seja uma dieta pastosa, e aí basicamente vai ser consistência de purê. Então, alguns estudos, né, o artigo mesmo que vem trazendo, ele vem falando que pode ter batida de leite, com algumas, por exemplo, farináceos para poder deixar um pouco mais grossinha, né, a batida, mingau, carne pode ser liquidificada, mas aí adiciona no purê, vegetais folhosos também, fazer um purezinho, cereais, leguminosas, os pães sem casca e adicionar leite, queijos cremosos também, líquidos como leite e iogurtes. Então, tudo são opções que podem ser utilizadas pelo paciente com essa doença. Bom, em estágios avançados da doença de Alzheimer, o paciente ele diminui o apetite e ele vai requerer menos calorias. Então, em virtude disso, também em virtude da atividade física diminuída desse paciente. Então, essas pessoas elas vão requerer uma menor ingestão nutricional, mas deve manter sempre a esse paciente, a gente deve garantir uma dieta bem balanceada, incluindo principalmente aporte adequado de proteínas, minerais e vitaminas, cálcio, ácido fólico, vitamina do complexo B e vitamina E, que são extremamente importantes para o estado nutricional adequado desse paciente, que a gente já compreendeu que pode evoluir para uma desnutrição grave devido a essa perda do apetite. Bom, com relação às proteínas, é importante ressaltar para vocês que os pacientes portadores de Alzheimer, eles são, é muito indicado, né, a dieta deles ter um alto teor de proteínas, devido também à função, né, que é de formação e manutenção dos tecidos e músculos. E esses pacientes, como a gente já viu, eles têm se alimentado muito pouco. Então, o ideal é que a dieta seja uma dieta de alta proteína, para tentar evitar e melhorar essa perda de peso. Porque assim como tem pacientes que em risco de desnutrição, também tem aqueles que precisam reduzir o peso. Então, alguns alimentos ricos em proteínas, como carnes e vísceras, leguminosas, grão de bico, soja, leite derivado, são aconselháveis ao consumo deles nessa dieta. Com relação aos lipídios, é muito importante a ingestão desse nutriente na dieta desses pacientes, principalmente para aqueles que apresentam perda de peso. E deve sempre manter uma adequada ingestão desse nutriente, visando tanto a manutenção quanto e quando necessário o ganho de peso. E deve-se, na verdade, aumentar o valor lipídico dos alimentos, incluindo como óleos vegetais em saladas, sanduíches e em outras preparações também. Só que naqueles pacientes que tenham uma complicação associada aí, como a hipercolesterolemia ou problemas coronarianos, é importante a gente limitar essa ingestão dos lipídios e se atentar com relação à qualidade do lipídio, né? Tentando evitar aí o paciente o consumo de gorduras saturadas e trans, né? E sempre visar um controle para o consumo de mono, poliinsaturados. Alguns estudos vêm também falando sobre os benefícios do ômega 3, que teve um estudo que falou, né, na pesquisa que a gente fez para esse trabalho, falou sobre o benefício de que
eles associaram uma redução de 60% do risco de desenvolvimento do Alzheimer, né, em pacientes que utilizaram ômega 3, consumindo uma vez por semana. Então, eles indicam alguns peixes como a sardinha, a cavala, principalmente o salmão, que são fontes ricas em ômega 3 para poder ter o seu consumo. As fibras também não deve, né, a gente não deve deixar de falar das fibras, que é muito importante porque esses pacientes apresentam obstipação alta, principalmente em alguns medicamentos, eles agravam esse problema. Então é indicado a gente ter esse olhar aí e orientar o paciente a fazer o consumo, né, de certas preparações que são ricas em fibras, como frutas, verduras, determinadas sopas podem, né, na consistência pastosa aí, colocar algum alimento que tem um bom aporte de fibras aí. Com relação ao açúcar, muitos portadores de Alzheimer, eles sentem um certo desejo exacerbado por doce, como biscoito, balas, bolos. Alguns estudos vêm falando sobre isso. Só que quando o paciente ele é diabético também, associado, né, à doença de Alzheimer, aí a gente tem que ter um certo cuidado, né, com esses pacientes para poder tentar auxiliar no controle glicêmico, né, fazendo com que ele utilize adoçantes artificiais, produtos dietéticos para poder ter esse controle mesmo. E tem certos estudos também que mencionam para aumentar o aporte proteico nessas preparações, como quando for preparar um doce, né, alguma coisa, por exemplo, um pudim, igual eles falaram, que possa colocar algum leite em pó ou alguma coisa que tenha um aporte proteico alto para poder aumentar aí as taxas de proteína nessa alimentação. E com relação às vitaminas e antioxidantes, a gente, eu já falei, né, anteriormente sobre a vitamina E e a vitamina C. A gente sabe que a vitamina E é um potente antioxidante, né, que vai combater os radicais livres e aí vai combater os radicais livres e também vai possuir propriedades, né, anti-inflamatórias. E a vitamina C também pode, por mais que ela seja menos potente que a vitamina E, ela pode atuar também como antioxidante. Estão amplamente aí, encontrados nos vegetais, né? E também alguns autores falam sobre a vitamina D, que ela é muito importante e que é indicado esses pacientes se exporem, né, ao sol pelo menos 15 minutos por dia para poder absorver a vitamina D. Também é importante ressaltar para vocês sobre a vitamina B12, que é uma vitamina fundamental na dieta dos pacientes com Alzheimer, porque eles apresentam um certo grau de carência dessa vitamina. E a gente sabe que ela é uma vitamina importante para a manutenção do sistema nervoso, formação das hemácias. Então, assim, alimentos de origem animal, como carne bovina, peixe, víscera, ovos, leite derivados, são ricos em vitamina B12. Mas aqueles pacientes que optam por não ingerir carnes vermelhas, é importante a gente suplementar essa vitamina, que é muito importante para esses pacientes. Conclusão do nosso trabalho. Diante de tudo isso que foi dito, diante das práticas de tratamento farmacológico, não farmacológico, etiologia, fisiopatologia, a gente chega à conclusão que a doença de Alzheimer acomete geralmente idosos, levando a uma perda na qualidade de vida, relacionada a uma perda de autonomia e levando a uma dependência muito grande de outras pessoas nas atividades diárias. A doença de Alzheimer, ela deixa bem claro a necessidade de se trabalhar com estratégias de prevenção, promoção de saúde, orientação sobre essa doença para familiares de pessoas, né, que tenham essa doença e para a comunidade também, e contando com médico, nutricionista e educadores físicos na busca de um envelhecimento saudável juntamente com familiares e cuidadores, interagindo e orientando, pois quando o tratamento para idosos com doença de Alzheimer é realizado por uma equipe interdisciplinar, ele se mostra eficaz
no controle do declínio cognitivo desses idosos e na melhoria da qualidade de vida deles e dos familiares e cuidadores. Enfim, a mudança no estilo de vida, associado com boas escolhas alimentares e práticas de exercícios físicos, visam trazer ao paciente com Alzheimer uma qualidade de vida diante dessa doença.